A mobilidade é uma questão importante nos dias atuais. Mais precisamente, no contexto de rede de computadores, ela é o ponto central da questão do roteamento em redes ad hoc. O que seria essa rede ad hoc? Ad hoc tem origem do latim, que significa para este fim, e é usado para designar situações específicas em que as questões são resolvidas de maneira improvisada. Isso, no contexto de rede de computadores, ocorre porque o roteamento precisa ser feito em redes sem estrutura fixa pré-definida ou estações básicas de comunicação. Por isso, os próprios hosts têm que agir como roteadores, não só apenas recebendo, mas também repassando os pacotes uns para os outros. Nesse trabalho, nós escolhemos fazer um estudo comparativo entre 3 dos protocolos de roteamento mais famosos específicos para essas redes, que são o AODV, o DSDV e o LSR. Nos testes feitos para esse trabalho, foram utilizadas redes VANET, redes ad hoc veiculares. Redes VANET possuem 2 tipos de comunicação. Comunicação intra-automóveis, denominada de IVC, Inter-Vehicle Communication, e comunicação carro-estrada, chamada de RVC, Road Vehicle Communication, em que a estrada é representada por torres periféricas de comunicação situadas, usualmente nas margens das rodovias em que há a formação da rede. Redes VANET visam principalmente promover a segurança, eficiência e conforto nas estradas, por meio da coleta de informações sobre condições de tráfego, estado de rotas, dados sobre a localização de determinados eventos nas rodovias, como acidentes, fiscalização, assistência emergencial, pedágios, entre outros. Redes VANET são derivadas diretamente das redes MANET. Entretanto, as suas limitações em relação às MANET são relacionadas principalmente aos aspectos físicos das malhas viárias pré-existentes em que os carros, que agem como roteadores, podem circular. Isto nesse cenário, constata-se que a abrangência da rede é restrita às dimensões das vias, algo que não é aplicável às MANET, uma vez que os nós pertencentes a essa rede possuem mobilidade tridimensional. Como VANET são um caso específico das redes MANET, nelas, os nós, que são os carros, são auto-organizáveis e autogerenciáveis, como a rede de controle descentralizada e postos de coleta de informação exteriores aos carros, os quais são posicionados às margens das vias. Aqui observa-se um pequeno quadro comparativo entre redes VANET e MANET. VANET, capacidade de previsão do posicionamento do nó na rede. Ou seja, redes VANET são capazes de prever, com determinado nível de acuracidade, a localização do nó na rede. Fonte de energia dos nós não é um aspecto crítico, uma vez que automóveis possuem certa autonomia energética, se comparado aos roteadores que geralmente formam as redes MANET. Topologias pré-existentes. Essas topologias pré-existentes são a própria malha rodoviária em que os carros circulam. Não é possível carros criarem novas estradas. Eles apenas podem circular em estradas pré-existentes. Dessa forma, todas as topologias imagináveis já têm um caminho mais ou menos fixo, que não pode ser mudado. MANET. Previsão de estatística de posicionamento de nós baixa. Dependendo da natureza dos nós presentes na topologia, a questão energética é um fator importantíssimo. Ou seja, se em MANET se usam drones, eles têm que ser realimentados constantemente, uma vez que a bateria não tem uma eficiência energética muito grande ou a duração da energia é muito baixa. Logo, a preocupação com a fonte de energia dos roteadores é um fator de vital importância. Possibilidades topológicas variadas. São possibilidades topológicas variadas porque todos os roteadores das redes MANET se movem em um plano tridimensional. Logo, mesmo que eles estejam, de alguma forma, limitados por certo volume cúbico, as possibilidades de arranjos são extremamente grandes. Nesse momento, observa-se uma ilustração de uma rede VANET, em que os carros amarelos são os servidores, os carros azuis são os roteadores intermediários e os carros brancos são os carros requisitantes da informação. As redes VANET utilizam modelos de comunicação WAVE, Wireless Access e Vehicular Environments, acesso à conexão sem fio em ambientes veiculares, também conhecido como padrão I3E 802.11p Draft, ou seja, ainda está nas primeiras edições. É um modelo baseado no padrão I3E 802.11a, que é o popular Wi-Fi. O alcance de uma rede VANET é de ordem de 1 km, uma vez que os automóveis, que são os roteadores da rede, estão limitados a uma velocidade de 190 km por hora. Usualmente, o envio da informação em redes VANET é apenas para os requisitantes, ou seja, não há broadcast. Entretanto, para os fins de trabalho, foi utilizada uma abordagem broadcast para envio de informação.
Os protocolos abordados no trabalho, eles podem ser divididos em duas categorias principais, que são protocolos proativos e protocolos reativos. Os protocolos proativos têm a característica de atualizar as tabelas de roteamento dos nós periodicamente, sem solicitação. Isso tem o benefício de que as rotas estão disponíveis assim que elas são requisitadas. Diferentemente dos protocolos reativos, que só a descoberta das rotas é feita sob demanda. E o nó deve aguardar o tempo de descoberta da rota para poder enviar o pacote desejado. O protocolo AODV é um protocolo reativo. Isso quer dizer, como já explicado anteriormente, que a descoberta da rota só acontece quando é feita uma requisição para enviar um pacote de um host para o outro. Diferente do protocolo posterior que vai ser explicado, o DSDV, ele foi criado numa tentativa de diminuir o overhead na rede. O overhead criado por trocas de tabelas com rotas obsoletas. Elas ficam obsoletas devido ao grau de mobilidade dos nós. Ele é baseado em trocas de mensagens. Essas mensagens são a mensagem hello, que são usadas para monitorar e detectar a conexão de um nó com os seus vizinhos. A route request, que é usada quando um nó ele deseja requisitar uma rota que ele desconhece. A route reply, que é a mensagem enviada do destino para a fonte, demonstrando que ele é o destino, e uma mensagem de erro, que ela é emitida sempre que há uma quebra de conexão com o link. O funcionamento do AODV é relativamente simples. Quando o dispositivo deseja se conectar com outro, mas ele não conhece o caminho, ele emite um route request a seus vizinhos. Esse route request é recebido pelos nós, ele vai ser transmitido até que ele chegue no destino. Quando ele vai passando pelos nós intermediários, ele chega no nó intermediário e ele é analisado. Se aquele nó não tiver recebido o mesmo pedido antes, se ele não for a fonte, ou se ele não souber alguma rota até o destino, ele retransmite esse route reply e seta um caminho dizendo de onde aquele route reply veio, que é o da fonte. Esse processo é chamado de Reverse Path Setup. Essa é a primeira parte, mas se ele não for o destino desejado. Agora, se ele for o destino ou conhecer o destino até o nó, basta ele enviar o route reply até a fonte. Esse route reply, quando ele é enviado, acontece o processo inverso do Reverse Path Setup, que é o Forward Path Setup, que é um indicativo de onde aquele route reply veio. Tá. Agora, se a mensagem de route reply chegar na fonte, ela finalmente pode iniciar a transmissão de dados. Porém, se várias mensagens de resposta chegarem, ele vai analisar a que tem o menor número de saltos associados e vai escolher aquela. A menor número de saltos associados vai passar por menos roteadores. Agora tem o caso, que é o pior dos casos, que ocorre uma quebra de link, uma quebra de conexão entre os routes. Aí tem que ser emitida uma mensagem de erro, e essa mensagem de erro, ao ser propagada pela rede, ela vai invalidar nas tabelas dos nós todas as referências de rotas que passavam por aquele caminho. Bom, o protocolo DSDV é um protocolo proativo. Lembrando, um protocolo proativo é um protocolo em que os nós da rede ficam periodicamente mandando a tabela de roteamento dos nós da rede. E por esse motivo, esse protocolo em questão, ele apresenta um consumo considerável de banda, devido às atualizações repetidas que ele acaba gerando overhead na rede. Esse protocolo foi baseado no algoritmo de Bellman-Ford e também tem na sua implementação números sequenciais. Esses números permitem determinar quando um campo na tabela de roteamento foi alterado e quem foi o nó que mudou esse campo. A tabela de roteamento do protocolo DSDV possui os seguintes campos: métrica, destino, próximo, tempo de registro, número de sequência e estabilidade de dados. O campo de destino define os nós da rede para os quais é possível enviar dados. O campo de próximo define qual o nó mais próximo o dado deve ser enviado para que chegue a seu destino. O campo de métrica é uma medida de distância e mostra quantos hops se encontra o destino. O número de sequência é um número criado para a sincronização das informações recebidas e garante que não ocorram loops infinitos. O tempo de registro é uma marcação do tempo que permite a decisão de alterar ou não uma nova informação sobre a topologia que foi recebida.
A estabilidade dos dados serve como um ponteiro, indicando a tabela com a informação sobre a estabilidade da rota. Agora, vamos falar sobre as atualizações das tabelas desse protocolo. Quando o nó recebe informações dos seus vizinhos, ele irá comparar o número da sequência da informação recebida com a da sua própria tabela. Se for mais recente, a atualização é feita, independente de outros parâmetros. Se for igual da sua tabela, só será realizada a atualização caso a métrica registrada seja diferente da recebida. Foi criada uma solução para evitar o congestionamento no meio da rede para esse protocolo. Foram implementados dois tipos de atualização, Incremental Update e Full Update. No Incremental Update, o nó vai enviar aos seus vizinhos, em apenas um pacote, somente as mudanças ocorridas após o seu envio anterior. O nó mais próximo recebe o pacote e adiciona suas novas informações topológicas e repassa esse pacote aos seus vizinhos. Quando não houver mais espaço para dados nesse pacote, o tipo de atualização é trocado para Full Update. No Full Update, o nó envia as informações diferentes dessa tabela inteira. Agora, vamos a uma pequena animação. Nessa animação, temos 3 nós que formam esse grafo, 3 vértices no caso, cada um com sua tabela de roteamento. B vai fazer o anúncio das rotas. O B incrementa o número da sequência dele para o próximo número par. Os nós mais próximos vão verificar se essa nova informação que eles estão recebendo, essa tabela, tem dados diferentes do que ele já tem. Caso tenha, eles vão atualizar, como o nó B incrementou esse valor aqui da sequência, então eles vão atualizar. Mas algo importante é lembrar, mesmo que nada tenha mudado, B ainda vai mandar a tabela mesmo que ela seja igual, que, claro, como eu já apontei antes, vai gerar overhead na rede. Bom, para o próximo exemplo, ocorre um rompimento no enlace que liga B a C. E, portanto, a métrica, que seria a distância entre B e C, para essa peculiaridade do protocolo, ele coloca um número muito grande, que é que a gente representa por infinito. Agora, a gente tem um grafo desconexo, porque não tem uma rota para chegar a C. E quando B mandar a nova tabela para A, vai incrementar, porque o campo da métrica no nó C é diferente. Bom, o protocolo OLSR trata-se de um protocolo proativo, ou seja, ele periodicamente troca informações sobre a rede. Ele está no processo de padronização I3E 802.11 e é baseado no estado de enlace. A principal função dele é limitar a quantidade de nós que encaminham estados de enlace, ou seja, a quantidade de nós que repassam protocolos, a fim de eliminar mensagens redundantes, que é o overhead. Para isso, como é que ele faz isso? Cada nó na rede selecionada possui o seu MPR, que é para transmissão de informações. Esses MPRs são nós específicos, que só eles têm essa função de repassar os enlaces. Eles são definidos como um consenso entre todos os nós vizinhos, e normalmente eles são os nós que estão a no máximo 2 saltos de distância do próximo nó. Quando o nó ele recebe um pacote, é verificado o seu campo tipo de mensagem para verificar qual é o destino da mensagem. Como os nós ele podem receber várias mensagens repetidas, para evitar que elas sejam reprocessadas, cada nó mantém uma tupla duplicada que serve para guardar a informação de endereço de destino da mensagem, número de sequência, um booleano indicando se a mensagem já foi retransmitida, uma lista de interfaces que já receberam a mensagem e o tempo em que a informação expira. Quando um nó ele recebe uma mensagem desconhecida, ele entra em um processo chamado mecanismos de routing, que se define basicamente se a mensagem não possui nenhuma mensagem, ela é descartada. Se o protocolo não possui nenhuma mensagem, ele é descartado. Se for um protocolo redundante que já foi processado, ele também é descartado. Porém, se ele chegar a um nó considerado MPR, esse nó tem a obrigação de repassar. E se esse nó não for o MPR, mas dentro da mensagem estiver referenciado que o nó anterior acabou atrelando ele ao MPR, então ele tem que obrigatoriamente repassar. O protocolo OLSR ele tem 3 mensagens que são consideradas obrigatórias, que é a mensagem de hello, que ela serve para detecção de ligações de vizinhos e sinalização do MPR, o TC, que serve para declarar a topologia da rede, e o MID, que é a presença de múltiplas interfaces em um nó. Para realizar um comparativo entre os protocolos de roteamento apresentados nos estudos anteriormente, foi utilizado o simulador de eventos discretos chamado NS3. Como parâmetros para essas simulações, foi empregado o seguinte cenário de testes.
99 veículos utilizando dispositivos Wi-Fi, como por exemplo dispositivos celulares, com o padrão E3E 802.11p, utilizado basicamente em todas as redes VANET. Ele utiliza uma transmissão broadcast, ou seja, cada nó da rede vai enviar pacotes para todos os outros nós da rede. Cada veículo vai enviar para todos os outros veículos. O tempo de simulação gira em volta de 5 minutos. A velocidade de movimentação do nó ou do carro é de 20 metros por segundo. O delay máximo entre cada envio de pacote gira em volta de 10 milissegundos. O protocolo de transporte utilizado é o UDP e o de rede é o IPv4. Para realizar uma captura de pacotes, foi utilizado o software Wireshark. O software Wireshark basicamente pega o arquivo PCAP gerado pela simulação no NS3 e demonstra as mensagens e o pacote sendo enviado a cada segundo de simulação, como mostra na figura a seguir. Nessa figura pode ser observado o protocolo LSR. Esse tipo de transmissão de pacote se mantém entre todos os outros 3 protocolos de roteamento, ou seja, a única diferença o nome do protocolo de roteamento. Outra coisa que pode se observar na imagem é que o IP de origem é um nó da rede e o IP de destino é um nó o IP da subrede utilizado. Ou seja, isso descreve basicamente uma configuração de broadcast na rede. Assim, o nó de origem de IP aleatório envia para a subrede de IP aleatório. Outra coisa que pode se observar é que ele utiliza o UDP, como foi citado anteriormente. Isso se dá pela velocidade que utiliza o UDP. O UDP não tem protocolo, não tem nenhum mecanismo de segurança de pacotes, ou seja, esse trabalho é designado pelo próprio protocolo de roteamento, com suas mensagens de controle internas. Dando prosseguimento, utilizando o monitoramento de entrada e saída disponível no Wireshark, podemos ver a captura de tráfego e a velocidade ao longo do tempo da entrega de pacotes. Nisso, podemos visualizar a captura real da entrega de pacotes, em tempo real do pacote. Utilizando os nós da rede, utilizando, por exemplo, o nó número 3 e 94, podemos analisar os 3 protocolos de roteamento. Nisso, podemos observar o protocolo UALDV com valores superiores de transferência de pacote e velocidade. Já o OSR tem um valor quase linear de transferência de pacote, um pouco mais baixo que o UDV. Já o protocolo do SDV demonstra variações muito bruscas na taxa de transferência de pacotes. Isso se dá basicamente pelo atraso e perda maior do que os outros protocolos. Agora podemos ver o nó da rede número 94, um nó mais distante na topologia, podemos ver um comportamento similar ao nó 3, demonstrando mais uma vez o UALDV com uma superioridade de valor de transferência em comparação aos outros protocolos, e o DSDV com uma variação muito abrupta de transferência de pacote, mais uma vez tendo uma perda e atraso de pacote muito maior em relação ao atraso dos outros protocolos. Agora, relativo à taxa de entrega para todos os veículos, todos os nós dessa subrede, podemos verificar que o DSDV permanece com uma taxa de variação muito abrupta, continua tendo essas variações para todos os nós da rede em toda a simulação. Já o UALDV e o LSR tem uma taxa muito similar de resultado. Também podemos verificar na tabela ao lado o valor de go output máximo para cada protocolo. Go output significa a taxa de recebimento com sucesso dos pacotes, quando eles não são desviados ou perdidos no caminho. O UALDV tem um valor muito mais alto e superior em relação aos outros 2 protocolos. Mais uma vez, o DSDV demonstra essa inferioridade em relação à taxa de entrega e a entrega com sucesso. Concluindo, o presente trabalho teve como objetivo principal aprimorar o conhecimento que a equipe tem dentro da camada de rede, aprofundando os conhecimentos de roteamento, protocolos, e empregando isso de uma forma prática, utilizando o NS3, aprendendo sobre mobilidade, o comportamento de cada protocolo, e além disso,
pode-se depreender que o DSDV, para projetos que não necessitem de um pouco atraso, ele acaba sendo utilizado. Já o ODV, por ter uma taxa maior, ele é mais utilizado.